Histórias de Outro Mundo. Em Histórias de Outro Mundo, vamos trazer a resposta a algumas das principais perguntas que ainda são feitas pela maioria das pessoas na atualidade. Então, seja bem-vindo à primeira parte de Histórias de Outro Mundo Responde. E nossa primeira resposta é para a questão: como se livrar de espíritos obsessores? A primeira coisa que precisamos entender é quem são os espíritos obsessores. Chamamos de obsessores aqueles espíritos que têm domínio sobre uma pessoa. Os obsessores são sempre espíritos de ordem inferior, pois os espíritos de ordem superior nunca impõem suas vontades sobre outros indivíduos. Mas, como é que um espírito consegue ter domínio sobre alguém? Os espíritos se encontram em uma dimensão diferente da nossa, e não possuem mais um corpo físico que os permita agir sobre a matéria de nosso mundo. Assim, sua ação se dá através de sugestionamentos feitos na mente dos seres encarnados. É este sugestionamento que chamamos de obsessão. O poder desta obsessão depende da afinidade que o espírito obsessor tem com o alvo de sua ação. Além do mais, outro fator que aumenta o poder da obsessão é a sensibilidade que o indivíduo tem para perceber o mundo invisível. Há pessoas que possuem um alto grau de mediunidade e não o sabem, e isso os torna susceptíveis a ataques de inimigos espirituais. Sim, chamamos de inimigos espirituais, pois, na maioria dos casos, as obsessões podem estar relacionadas a situações mal resolvidas entre o espírito perseguidor e o encarnado perseguido. Mas, há também casos, onde não existe uma relação de atrito entre os seres envolvidos, porém, existe uma relação de simpatia entre ambos. Esta simpatia entre nós e os espíritos se dá pelos nossos pensamentos. Atraímos os seres que partilham das nossas ideias. Outros casos de obsessão, menos comum, entretanto, é o que alguns centros espiritualistas costumam chamar de trabalho espiritual, onde o mais popular é aquele, conhecido por macumba, despacho ou feitiçaria. Nesta situação, o espírito pode não ter laço algum com o alvo indicado pelo feitor do trabalho, mas segue as ordens daquele. Agora que apresentamos, ainda que de forma bastante resumida, o que é uma obsessão, vamos entender o que é necessário para nos livrarmos dela. Em primeiro lugar, precisamos compreender que, se a ligação de um espírito a nós se dá através da mente, o principal passo que precisamos dar é no sentido de alterar nossos pensamentos, nossos comportamentos e nossa condição moral. Assim, pensando e agindo de forma diferente, e melhorando nossa condição moral, damos o primeiro passo para nos desconectar do espírito obsessor. Nos casos em que o espírito, ou os espíritos, estão ligados a nós por afinidade de pensamentos e afinidade moral, apenas o fato de mudarmos esta condição que nos coloca em sintonia com eles, já é o suficiente para que nos livremos deles. Outra forma importante, porém, levada pouco a sério, é a oração. Quando nos colocamos em posição de oração, abrimos um canal de afinidade com espíritos superiores. Juntando as mudanças de pensamento, as mudanças morais e o hábito da oração, criamos a possibilidade, não somente de livrar-nos dos espíritos perseguidores, mas também, de nos conectarmos com espíritos de maior elevação que aqueles. Agora, falando de espíritos cuja ligação conosco se dá por divergências de vidas pregressas, as coisas são um pouco diferentes, exigindo um esforço maior da nossa parte. Além das mudanças que falamos anteriormente, e da condição de cultivarmos o hábito da oração, é também necessário buscar ajuda em um centro espírita que tenha sessões de desobsessão. É nas sessões de desobsessão que os trabalhadores do centro espírita conseguem entrar em contato com o espírito, nosso desafeto, e criar diálogos de orientação com ele.
Se o grupo de trabalhadores do Centro Espírita for hábil, convencerá o espírito obsessor a desistir da perseguição e seguir em outro caminho que seja melhor para seu próprio desenvolvimento. Em relação aos trabalhos espirituais lançados contra outra pessoa, precisamos entender que os espíritos perturbadores, muitas vezes, não possuem vínculo algum com o alvo de sua ação, e somente conseguirão atingir seu alvo, conforme as imperfeições morais que cada indivíduo apresenta. Quanto maior nossas faltas morais, maiores são as possibilidades de um espírito inferior entrar em sintonia conosco. Não há entre nós, que somos espíritos encarnados na Terra, praticamente ninguém que não possua suas imperfeições morais, em maior ou menor grau. Assim, quando alguém faz um trabalho espiritual direcionado a nós, nos tornamos alvo fácil, conforme seja nosso grau de imperfeição. Já, aqueles poucos entre nós, que se encontram espiritualmente mais avançados, não estão ao alcance destes espíritos. No caso de sermos afligidos pela perseguição destes espíritos, por encomenda, é possível retomarmos o curso normal de nossa vida, através das mudanças propostas anteriormente, juntamente com o hábito da oração. Porém, há casos mais graves, onde também é necessário o auxílio de um grupo espírita. Neste caso, a gravidade da situação pode se dar, pois, os espíritos lançados contra nós, podem contar com o auxílio de alguns desafetos de vidas pregressas, que se encontram ligados a nós. Para concluirmos, vamos repassar o que vimos. Os espíritos se ligam a nós, conforme nossos pensamentos, sentimentos e condição moral. Quanto mais inferior sejam estas nossas condições, maiores são as possibilidades de atrairmos espíritos inferiores, enquanto que, as condições superiores facilitam nossa ligação com espíritos mais elevados. Espíritos desafetos se ligam a nós por divergências de vidas pregressas, e para que possamos nos desligar deles, é necessário o auxílio de médiuns e dialogadores, que sejam capazes de convencê-los a abandonar sua empreitada contra nós. Espíritos lançados contra nós, em trabalhos espirituais, feitiçaria ou macumba, se encontrarem condições férteis em nosso comportamento, pensamento e moral, nos dominarão. Neste caso, também é necessário de auxílio para nos desligarmos deles. Se você gostou de nossa primeira sessão do Histórias de Outro Mundo Responde, se inscreva e ative as notificações para acompanhar nossos novos conteúdos, e não esqueça de nos ajudar com seu like. Você ainda pode fazer parte do conteúdo, fazendo a sua pergunta. Histórias de Outro Mundo.